Hoje o conteúdo não é sobre inglês e não é sobre viagens, apesar de eu estar viajando e estar na Tailândia. Hoje eu vim aqui falar sobre fé. Não é uma coisa que eu costumo fazer aqui no meu perfil, mas eu quero começar a fazer mais. Inclusive eu tentei fazer uma live, mas eu descobri que só perfis com mais de 1.000 seguidores conseguem fazer live. Então estamos gravando um vídeo, né? Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo, espero que sim, mas vamos lá. Eu sempre quis vir pra Tailândia, eu tô planejando essa viagem há mais de 10 anos. Eu sempre gostei da filosofia budista, sempre me chamou atenção, era algo que eu tinha curiosidade de conhecer mais. Eu sempre gostei de meditar, eu sou vegetariana, então eu acho que eu sempre tive uma identificação forte. E há uns 10 anos atrás, eu descobri que eles celebram o Ano Novo no dia do meu aniversário. E aí eu achei que não poderia ser coincidência. E quando eu descobri, eu falei, um dia eu vou passar o meu aniversário na Tailândia. E, pois bem, o Ano Novo tailandês é uma celebração de 3 dias de festa. As pessoas... onde é que eu deixei minha arma? Minha arma de... tá aqui. De água, né? Então as pessoas fazem guerrinha de água na rua. Todo mundo se jogando água na rua, é muito divertido. Mas, voltando, né? Eu tava falando de fé. Eu tô aqui num templo agora. Eu acabei de ver o pôr do sol aqui nesse templo. E eu queria falar... Eu não sei exatamente o que eu vou falar, eu não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas eu espero que faça. Quando eu saí do Brasil, há pouco mais de 2 meses atrás, eu não tinha, assim, um plano específico, mas eu tinha ideias, sabe? Eu não tinha, assim, um plano fixo, mas eu tinha ideias. E no meio desse caminho, muita coisa deu errado. Então eu queria falar um pouquinho com você sobre frustração. Eu sempre fui uma pessoa, e eu me dei conta disso recentemente, eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito controladora. Eu sou prof, né, de inglês, então eu acho que planejar faz parte do meu trabalho. E era uma coisa que era tão natural pra mim que eu não percebia que era algo que, não sei, ser flexível não... Era algo que era difícil pra mim. No sentido, assim, de não se frustrar quando os nossos planos não dão certo. E desde que eu saí do Brasil, muita coisa não deu certo. E por que eu tô fazendo entre aspas, né? Porque faz pouco mais de 2 anos que eu tenho me aproximado, assim, mais de Deus. E quando eu digo assim, ter me aproximado, eu quero dizer assim, ler a Bíblia, estudar, rezar, eu sei. A minha família é católica, mas eles não são, assim, praticantes, sabe? Então eu não tinha conhecimento da Bíblia, da palavra, eu não sabia o que era o cristianismo, assim, tanto na parte histórica quanto ter intimidade mesmo, sabe? Eu não era uma pessoa que eu rezava, que eu falava com Deus. Eu tinha fé, mas não era aquela fé aplicada, sabe? Eu acabei de sair de uma live agora com a pastora Diva e ela leu um trecho de Jó. E eu me identifiquei tanto nesse trecho que eu falei, cara, eu preciso gravar um conteúdo sobre isso, sabe? Às vezes a gente faz planos, né? Tenho certeza que vocês têm planos também. Eu não sei se é de viajar, eu não sei se é de formar uma família, se é de abrir uma empresa, eu não sei quais são os planos de vocês. E às vezes a gente coloca tanta esperança nesse plano e nessa meta, que a gente meio que vai atropelando as coisas, sabe? Eu imagino que isso não aconteça só comigo, eu imagino que isso aconteça com vocês também.
Só que é aquela velha história, né? Que os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. E Jó é um exemplo perfeito disso na Bíblia, né? Tanto que a gente tem aquela máxima, né? Da paciência de Jó, porque ele foi muito testado. Foi muito testado. Então, eu só queria deixar essa reflexão para vocês, do quanto a gente precisa ser flexível quando a gente tem um plano e confiar em Deus acima de qualquer coisa. Porque isso era um sonho muito antigo meu, mas todo dia eu pedia e eu peço a Deus: Senhor, se não for da tua vontade, me para. Simplesmente tira isso do meu coração. E eu fui recebendo muitos sinais pelo caminho. Muitos, assim, não foi nenhum e nem dois, né? O meu aniversário foi anteontem. Deixa eu vir pra cá que tá mais silencioso. O meu aniversário foi anteontem, né? E eu não sei porquê, eu acordei no dia do meu aniversário e eu pensei, seria tão legal ver um arco-íris, né? Seria tão legal ver um arco-íris no meu aniversário. E aí eu pedi pra Deus, eu disse: Deus, se for da tua vontade, me manda um arco-íris. Gente, eu não vi um. Eu nem sei, eu perdi as contas. Eu vi, eu acho que 4, 5 arco-íris nesses 3 dias de Songkran. Só que aí o que acontece? Eu tava pensando, né, um arco-íris normal, né, no céu. E não, os arco-íris que eu vi foram de formas diferentes, sabe? Eles vieram, como tem as garrinhas de água, né? Nossa, esse vídeo tá enorme, gente, tem 7 minutos já. Como tem as garrinhas de água aqui, então o primeiro ele veio quando num chafariz, num parque, quando a água, né, que tava jorrando ficou contra o sol, então ali foi o primeiro. Aí eu já fiquei, obrigada a Deus. E aí foram aparecendo, sabe? Prismas também, assim, sabe prismas, assim, que quando a luz bate, faz o arco-íris, reflete. E hoje, assim, hoje foi pra fechar, sabe? Porque hoje eu consegui fazer uma foto em que, numa cascatinha, assim, num shopping, em que aparece, assim, o arco-íris exatamente, assim, acima da minha cabeça. Aí eu falei, cara, não tem como ser coincidência, sabe? E, tipo, não foi um, não foi dois, foi, sei lá, 4 ou 5 arco-íris em 3 dias. Não tem como ser coincidência, sabe? Então é isso. Reflexão hoje sobre viagens, sim, mas principalmente sobre fé. Não sei no que vocês acreditam, só queria deixar esse testemunho e essa reflexão aqui pra vocês hoje. Beijos e feliz ano novo tailandês.